Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Vocês sabem que o extraordinário nasce de conversa simples. E um pouquinho que eu estou aqui com essa minha convidada, já senti uma conexão real, já sei que vai ser incrível esse episódio, já estou aprendendo com ela e eu te convido a já se inscreva aqui no canal, você sabe disso, que é importante para o nosso programa, que você se inscreva no canal, já manda para todo mundo que precisa ouvir sobre esse conteúdo. Hoje a minha convidada, eu estava conversando com ela e falei assim, como que é importante a gente saber que a pessoa está doando um pouquinho do seu tempo para compartilhar uma agenda corrida, uma vida corrida, mas isso se chama doação de tempo, doação para ensinar, doação do que você aprendeu e você pode ensinar na vida das outras pessoas. A minha convidada hoje, quando eu chamo um convidado, eu acompanho ele, eu vou saber mais da história dele, e eu fiquei surpreendida com a Sofia Martins. Tenho muito que aprender com ela. Seja muito bem-vinda, Sophie. Ai, obrigado, Vanessa. Que honra para mim estar aqui conversando com você e com toda a sua audiência. Que prazer para mim, viu? Tenho certeza que o extraordinário nasce de conversa Eu simples. não tenho dúvida. Já aconteceram muitas coisas na minha vida do simples e saíram conexões muito importantes com grandes negócios e até continentes diferentes por conversas Por simples. conversa Sim. simples. Você sente que hoje nós estamos nesse momento da simplicidade? Sem dúvida. O luxo ele é silencioso, tudo que você consegue fazer de uma forma nos bastidores tem muito mais valor, porque a vida ela ficou muito exposta. Então tudo aquilo que você coloca valor mesmo do que não está na frente das câmeras, vale muito. Que bom, né, que nós chegamos nesse momento. Eu sinto que a tecnologia, ela teve um avanço muito grande. Aí nós tivemos muitas informações. Nós vivemos num mundo onde tudo era ter, ter e ter. Uhum. E eu fico muito feliz hoje com essa simplicidade, em voltar isso, né? Em voltar para Sim. entender seus princípios, os seus valores. Falando, nós vamos falar muito sobre família, que esse é o nosso intuito. E eu acho que isso é o movimento do momento. Sim, sim. Eu acho que isso traz de uma forma genuína muito o que é mesmo o ser humano, a pessoa, a gente consegue demonstrar valores, princípios, de uma forma sem filtro, né. Que lindo. Hoje num mundo tão perfeito, eu falo assim, tem uma overdose de coisas que deram certo, todo mundo deu tão certo, que ninguém chega e fala assim: "Não sei fazer isso", calma, Aham. né, porque aquela pressão de produtividade, aquela pressão grande, isso teve um movimento muito grande pós-pandemia, né, eu fiz um curso em Miami recente sobre mudanças de comportamento de consumo pós-pandemia, então as pessoas elas têm uma carência muito grande da produção. Então você Sim. está produzindo, produzindo e não está se sentindo produtivo. Então a gente tem que ter um equilíbrio sobre isso, porque assim como aumentou muita questão de Aham. produtividade, aumentou também depressão, síndrome de ansiedade. Ter o equilíbrio, né? Não, Se não. aumentou dos Então 2. isso é muito importante, a saúde mental, prevalecer em todo tipo de posicionamento. Ah, isso é muito bom. Bom, falar dela, vocês podem pesquisar aí, é muita coisa, gente. Eu tô com um texto aqui gigante, até eu falei assim: "Nossa, você é tão nova", né, e com tanta coisa. Eu acho que a sua jornada começou muito cedo, Sim. né. E quem é a Sofia Martins? A Sofia Martins, eu vou fazer 41 anos esse ano, sou casada há 20, tenho 2 gatinhos, Uhum. tenho 3 graduações, pós, mestrado, doutorado, não sou herdeira, vou deixar a herança, Uhum. mas comecei a trabalhar aos 15 anos de forma ininterruptas. Tenho 3 anos de antecipação, então minha primeira faculdade comecei bem novinha. Nossa. É, e foi muito importante para mim e isso eu desenvolvi muito a habilidade da escuta ativa, por eu sempre estar num ambiente que as pessoas eram mais velhas do que eu, Sim. então eu precisava ouvir e entender, porque as pessoas processavam as coisas de uma forma diferente de mim. Então eu aprendi muito a desenvolver essa escuta ativa. Comecei a trabalhar cedo, quando eu saí da minha primeira faculdade, logo eu me casei, e aí comecei toda a minha jornada no mercado financeiro, até meus 29 anos. Hã. Aos 29 descobri que minha mãe estava doente, voltei para São Paulo, e aí coloquei aí minha jornada imobiliária por conta de um no compete, um NDA com instituições financeiras, e que foi algo muito, muito grande para mim. Então eu comecei ali toda uma jornada até eu estar hoje escalada com as minhas empresas. Que lindo.
E Sou conselheira. é um desafio, né, Sim, empreender, né. é Você um o que desafio. você poderia acrescentar aqui para nós para as mulheres e para homens também que estão com essa adrenalina de querer empreender nesse momento? Olha, é muito importante isso, Vanessa, porque, até o meu primeiro, livro, eu escrevi A Profissão de Milhões, que é sobre ser vendedor, Sim, independente da área de sim, atuação. E o meu segundo é sobre sim. mentes milionárias, o segredo dos empreendedores, porque tudo começa na mente. Então você precisa saber aonde você quer chegar, porque esse papo do processo, aproveite Uhum. o processo, não é uma realidade. O processo é difícil, é doloroso. Você é um Waze toda hora, sabe assim, deu errado, Aham, entrou na rua aham. errada. Mas a questão é, você tem que saber onde você quer chegar. Chegar. E empreender é isso. Se você não tiver isso muito claro aonde você quer chegar, nos dias difíceis você vai desistir. Porque essa história do processo, aproveite o processo, daí é conversinha. É Você conversa. só vai aproveitar quando deu certo. Nossa. Enquanto a água tá batendo ali, às vezes você tá ali com a água aqui e tendo só que remar e nadar, porque você sabe onde você vai chegar. Uhum, Empreender é isso. uhum. Então, olha só, tivemos uma pandemia aí no meio do caminho, muitos milionários ficaram mais milionários ainda. Sim. Por quê? A questão, quando você sabe onde você quer chegar, você procura a solução para os problemas. Então, você coloca isso no modo sobrevivência, que é o empreendedor. Mas tudo começa de uma ideia. Se você está nos assistindo agora e entende que tudo é difícil, ai, que o Brasil é isso, a política, não sei- você está Colocando, colocando a parece sua desculpas, energia né. nisso. Aham. E aí você não vai conseguir caminhar. É. Não vai. Pensa o seguinte, se eu saio pela manhã com meu celular carregado, eu não vou levar um carregador, Uhum. eu tenho que fazer uma racionalizar para o que eu vou usar o meu celular, certo? O nosso dia tem 24 horas, a gente tem uma energia limitada. Se você colocar sua energia para coisas que não vai te trazer retorno, que são esse tipo de movimentação, não vai Aham, adiantar nada. aham. Agora, está dado algumas coisas que você não tem o que fazer. O que que você faz para resolver? Então você tem que colocar sua energia nisso e Sim, seguir. Então isso é a mentalidade de um de empreendedor, empreender. seja a área que for, resolver problema. Saber resolver os problemas, né. Quem resolve mais problema ganha mais dinheiro. Uau! Eu tenho visto agora com a inteligência artificial que parece que ela nos dá tudo perfeito, os planejamentos, ela veio para somar sim, parece dar tudo perfeito, só que quem tem experiência do negócio, Uhum, quem já viveu, ela consegue enxergar que aquilo lá veio para somar, sim. mas ela sabe das coisas, é o que a gente estava falando, que vão acontecer Sim, durante o percurso, sim, né. Você deixou muito claro, você tem que saber onde você quer chegar, ter a clareza e a constância, saber onde que você quer exato. chegar. Qual é o chegar? Você já chegou. E quais foram as dificuldades que você teve nesses momentos? Conta pra gente um episódio, assim, de uma das suas empresas. Olha, Vinícius, hoje eu tenho as minhas empresas todas nesse segmento, então eu tenho várias coisas Hum. aqui, sou conselheira fora, trabalho no continente asiático, americano, atuo hoje em terceiro setor, e eu costumo dizer que eu sempre estou em construção porque eu quero fazer outras coisas, Aham. me desafiar, enfim. Mas eu acredito que na pandemia Uhum. foi um momento muito desafiador, porque eu não parei, né, os canteiros de obra não pararam, Uhum. e quando você tem todo um sindicato falando que a sua movimentação não está certa, porque ninguém tinha um prazo de quando aquilo ia Ia finalizar, acabar. e você com uma despesa Hum. fixa mensal muito alta de 10 milhões de despesa fixa, você faz como? Como que você faz? Ou você continua ou você acredita e, deu certo, mas a inovação ela é muito cheia de risco, então na hora você só consegue ver o risco e você só consegue ver pedrada, Sim, de você sim. tá errado, você tá errado, você tá errado. Quando passa e o seu resultado deu certo, aí você inovou. Então eu costumo dizer que tudo na nossa vida é como se fosse um jogo de videogame, que a próxima etapa ela é a mais difícil, porque você ainda não passou Nossa. por ela. Aham. Então, até aquele momento, veio os desafios, tá, até aquela etapa. Depois daquilo ali, veio outros desafios pós-pandemia também. Então, para quem está nos assistindo, de olhar assim, qual que é o desafio mais difícil? É o próximo, porque é o desconhecido. Pronto. Então, o E que você precisa olhar é fazer uma análise crítica, uma análise de crise, olhar cenários e seguir. Não ficar à mercê por conta de um cenário econômico, um cenário político, um cenário mundial, mas você olhar,
isso está feito, está dado. Aham. Como que você age de forma rápida, dinâmica e mais inteligente frente à concorrência, frente ao mundo? E aí sim você utiliza a inteligência artificial para conseguir mais informações e ter tomadas de decisões mais assertivas. Então eu sempre falo que a próxima etapa é a que é mais É, difícil. que game, né. E nós temos que estar E tá tudo bem. né, e tá tudo bem, É, porque a né. gente está em Saber evolução, a gente tem que estar numa constante evolução. Se eu achar, que eu já cheguei na onde eu quero chegar, eu costumo dizer que eu não estou nem 10%, isso, porque tem muita coisa, muita coisa, né. né. Pra Hoje eu atuo também em terceiro setor, então eu desenvolvi todo um projeto governamental para ajudar mulheres em canteiro de obra, que é um projeto muito grande já a nível nacional. E aí quando você olha, você fala assim: "Sofia, você vai se enfiar em terceiro aham. setor?" Porque você já mas é sempre a próxima É etapa. pra se você se sente que você é uma você gosta de desafios? Sim, eu sou Isso movida a também é movida desafios. a Sim, desafios. Isso é uma adrenalina o tempo todo, sim, mas ao mesmo tempo o que eu percebo em você é que você comemora suas conquistas. sim. Eu demorei, tá, Vanessa, isso daí é um ponto importante que você colocou, eu demorei muito, porque eu sou uma pessoa muito exigente comigo. Uhum. Então, principalmente em níveis de liderança, eu lembro uma vez de uma 360 que chegaram para mim e falou: "Sofia, as pessoas não vão aguentar o seu nível de resultado". Porque eu achava assim: "Vamos comemorar, a gente vendeu 80%, não, a gente tinha que ter vendido 85, a gente tinha que ter vendido 90, quando o mercado estava 60", um exemplo, tá. Aham. E aí eu sempre achava que dava para melhorar, e eu sempre acho isso, tá. Então, um adendo aqui. Só que eu precisei entender que você pode fazer comemorações e fazer melhorias, não ficar estagnado. Certo. E aí isso veio com a maturidade. Tá, Vinícius, então eu vou te falar que não é uma coisa Que acontece. muito que aconteceu isso na minha vida, não. Uhum. Hoje eu fiz essa mudança justamente para mim cuidar das minhas empresas de forma internacional, para eu conseguir comemorar pequenas etapas, olhar, um projeto e comemorar, fazer o brinde daquilo ali. "Ah, mas poderia ter vendido 10.000 livros, a gente vendeu 9". Comemora os 9 e depois a gente potencializa os 10. Eu aprendi isso. Aham. Né, porque quem é movido a desafio e a resultado, eu vou te Se falar, cobra, né. sim, e eu sou uma pessoa sim, difícil por conta disso, Uhum. comigo, tá. Uhum. Então eu tive que aprender a olhar e falar: "Opa, tenho que melhorar nisso daqui". Que bom, né, quando chega assim, É, porque nós somos merecedor, né, de olhar e falar assim, eu até esses dias eu estava conversando com uma pessoa de olhar no espelho e falar assim: "Como eu me amo, como é bom que eu conquistei, como é bom onde eu sim, cheguei", se aprovar, se validar, não depender de pessoas, porque nós estamos no mundo estava falando agora sobre uma concorrência, nós vamos chegar nesse assunto da concorrência feminina, sim, entre as mulheres, que uma mulher não aplaude a outra, que você fala é muito lindo falar: "Nossa, eu me olho no espelho e eu falo que eu sou linda, que eu sou" tudo bem, mas faz mesmo, de verdade? Ou será que é só um sim, clichê que tá aí, sim, né, porque tá todo mundo fazendo, "Eu posso isso", falando as palavras positivas, eu também acho que é importante isso, sim, mas estão fazendo? Pelo cenário que a gente está vendo, de pessoas com muita ansiedade, depressivas, parece que não hum, está se alinhando. sim, Né, é um jogo, eu entendi muito bem agora a sua colocação, é comemorar, sabe, mas foi um processo, foi. não foi ela já não estava assim, e Não. parece, me olhando para você, que não faz muito tempo não. Não, isso eu posso te falar que tem uns 6 Olha anos só, pra cá, é recente, é é bem recente. recente. E isso você sentiu uma mudança? Como é que Muito você grande. Eu acho que a forma como você o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Uhum. Então, se você não der os comandos para ele, se nada tá bom, assim, se sempre pode mais, ele vai ter sempre essa sensação. Então é como você dá esse comando. Realmente, a gente pode mais, mas isso daqui até agora, Agora né, aham. vamos fazer o quê, né, comemorar com relação a isso? Ah, erros, acertos e comemorações. Eu acho que isso é importante para uma evolução, mas isso vem com a Com maturidade. Isso maturidade, vem né. com a maturidade, com problemas. E eu gosto, Vânia, de falar das dificuldades do caminho, porque a pessoa ela vai olhar para mim hoje, e eu tenho coisas muito sólidas hoje, Uhum. mas é legal ela olhar e falar: "Nossa, que legal, queria ter isso". Mas eu não gosto de falar tanto só das conquistas hoje, que a pessoa tem que olhar o quê? São 25 anos trabalhando.
praticamente 10 anos sem domingo, sem sábado. É o diferencial. Então, não é o que eu conquistei, mas o que eu E você fiz quis. para. Então, quando você não tem ajuda de ninguém, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu não tive ajuda de ninguém. Uhum, E que bom, uhum. porque eu pude desenvolver meu método de vendas, eu pude começar do zero, foi difícil, mas eu gosto de falar porque eu sei porque eu passei por aquilo ali. Então, Você quando eu vou vivenciou, hoje, né, sim, não foi histórias que te contaram. não, eu abri agora recente a minha turma Vendas 360, que é onde eu explico minhas técnicas que eu desenvolvi. Então, é um método meu. Aham. Então a pessoa fala: "Ah, como foi seu método?" Então eu explico ali. Então eu não tô ali no método de ninguém, porque eu sei o que que é um plantão de final de semana, eu sei o que que é um Dia das Mães sem poder estar ali, eu sei exatamente isso para eu conseguir chegar até aqui. E as pessoas hoje na rede social, a rede social é um porta-retrato. Sim. E porta-retrato você não tira foto quando você acorda, né, Aham. pelo menos do lado na minha É, casa, também tá na das minha minhas vida principais funciona. viagens, né, Aham, sim, produção e tal. sim. É a mesma coisa uma rede social. Você vai olhar ali, você está se comunicando. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você absorve de uma rede social, que você está vendo porta-retratos da vida das pessoas. E São os existe momentos tanta por coisa trás, né. por trás para chegar naqueles melhores momentos, É, né. é. Então, muita coisa vai dar errado até dar certo, né. O Ayrton Senna, ele perdeu, eu estava lendo isso ontem, Hã. 120 corridas para ele ganhar Pra 4 ele ganhar. então assim, essas 120 não tem tanta ênfase, Aham. e sim as 4 que ele foi campeão. Mas entende, olha o peso do que a gente coloca no que a gente erra, só que teve uma jornada e foi muito importante aquelas 120 que ele perdeu, para ele chegar nas Pra ele 4 que ele chegar ganhou. ali. Então olha o percentual É, disso, é não é nem é é é algo 10%. incrinável, né. Não, não é nem 10% É, o que ele ganhou é. do que ele perdeu. E no dia a dia, a gente vai olhar dessas 4, né, não era tanta a fase de rede social como é hoje, Aham. mas seria quantos posts da vitória e quantos posts da derrota, que a gente não Imagina. quer falar da Não derrota, fala. né, do que deu errado. E a gente precisa levar isso com a gente que eu digo, a pessoa na vida dela mesmo, com o Sim, protagonista da vida sim. dela. Olhar e falar: "Ok, o que que eu aprendi com isso? O que que eu levo para frente?" E seguir. Ela com ela. Eu falo que o maior, o melhor egoísmo que existe é o amor próprio. E a gente tem que saber falar não, a gente tem que saber se olhar, a gente tem que saber se respeitar antes de todo mundo. Então, às vezes, você vai ouvir e pedir opinião para alguém, mas você não coloca a sua para você. Então, eu sou uma pessoa que eu me respeito muito, independente. Se a pessoa ela vai falar, eu não tiver de acordo com aquilo ali, ponto, respeito, acaba ali, começa aqui, mas eu vou ter o meu posicionamento na minha vida. Na sua vida aqui, Ponto. é pra Isso é você, né, indiscutível. é pra aquelas que você ama, Sim. é pra aquelas Isso pessoas soa que muita já arrogância, tá uhum, vendo, pra muita exatamente. gente, Aham. e você tem que ter uma clareza, repito, muito grande da onde você quer chegar. Porque aí não me importa se a pessoa vai me olhar como arrogante ou não. Uhum. Não importa, se aquilo pra mim faz sentido, acabou. Com dados, com acabou. Acabou. Você pode estar errada amanhã, acabou. Você Aham, se sustenta naquilo ali, aham. porque pra você faz sentido. Então isso é importante você viver, senão você acaba sendo aquela água de chuchu, né, que hora tá aqui, hora tá ali, ou alguém falou, você não tem uma consistência no que você quer fazer. É, Então isso isso é muito ruim. exatamente. Quando eu comentei nas minhas redes sociais que eu estaria aqui com você, eu percebi que muitas mulheres no mercado imobiliário começou a me seguir, né, que eu vejo que você é minha inspiração. Trazendo já para esse segmento, Uhum, falando de mercado de luxo, porque é um sonho, né, a gente estava a vender hoje algo no mercado de luxo, uhum. é algo que mulher que não quer? Sim. Você, né, até tem uma série que fala muito sobre isso, uma série que são, corretoras, eu não lembro meio o nome, mas até assisti ela, que parece tudo muito perfeito, Uhum. mar de rosas, elas estão sempre lindas, mostrando sempre perfeitos, com os carrões, né, mostrando imóveis maravilhosos. Qual que é essa jornada para as mulheres? Eu vejo assim, quando eu falei que você viria, eu percebi que teve um movimento de pessoas nessa área, e eu acho que Aham. é muito importante de você colaborar com elas. É um Sim. mercado que ainda os homens dominam? A parte de liderança, Tá, sim. O número de vendedoras mulheres, ela é maior. tá.
ainda mais de Nossa. performance. Só que Aham. liderança, por exemplo, dono de incorporadoras, de construtoras, posicionamentos do que eu faço, que eu atuo em terceiro setor nos Estados Unidos, por exemplo, só tem eu de mulher. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com é mais homem? É mais homens em Li questões de decisão e liderança, Tá. mas em parte de vendas, o número das mulheres é imbatível. Um dado, se eu não me engano, são 78%. Fica sempre em 75, 78 de intermediações nível mundo por mulheres. Só que Nossa. liderança, não, a liderança feminina não chega nem a 12%. Qual seria um dos motivos que está assim? São vários, né, por estudos da categoria, demonstram que você para algumas lideranças, primeiro o direito de terra passava de pai para filho. Então a gente coloca que o direito da mulher tem 100 anos, então Aham, você coloca aí aham. 2000 anos praticamente passando direito de pai para De pai para filho, filho. isso nível mundo. Então realmente é muito masculinizado e não é por uma questão, é um movimento do mundo, né, então Certo. tá Aham. muita coisa mudou em 100 anos, muita coisa, mas é muito novo, né. Uhum. Esse é um dos movimentos e do que mostra os estudos. A outra coisa também é a questão a mulher ela tem outras prioridades, e é uma área muito delicada de final de semana, Nossa. porque ela acontece de final de semana. Hã. As visitas, as vendas, é quando o cliente ele vai ter mais tempo para olhar. Certo. E quando você tem outros compromissos e outras prioridades, família, etcétera, Uhum. é muito delicado Uhum. para a liderança, né. Então isso também, eu Peso costumo dizer forte, né, tem, aí porque olhando. até com liderança, eu cuidando de líderes, Hã. muitas mulheres falam: "Ah, Sofia, você tem que ter mais diretoras mulheres", mas eu nunca tive essa questão de ser mulher ou homem, sim quem que está de O acordo resultado. com o resultado, com o ritmo de trabalho, Aham. com horas trabalhadas, não é fácil. Tá. Para quem, por exemplo, tem filhos, não é fácil. Não, e dá para fazer? Claro que dá. Tá. Isso daí a Você mulher ela é incrível, Uhum. isso daí eu te falo assim, eu falo: "Meu Deus", assim, a maternidade, a mulher ela quer o negócio, ela faz muito bem feito. Uhum. Mas eu digo que o grau de dificuldade ele existe sim, e não tem como a gente falar que não. Porque às vezes a mulher tem 5 jornadas no dia dela, né, Exato. então a liderança para ela, ela quer ser uma boa corretora, porque o ganho dela é muito bom, do que às vezes treinar equipes e ter mais tempo para aquilo, para um rendimento, para ela conseguir ter um ganho bom, demora um tempo. Imagino. Então não é tão simples. Então tem vários fatores, Vanessa, não é tão e É, ó e agora foi bem explicado, eu tive um entendimento. É até uma cobrança até meio desleal, porque nós como mulheres, nós temos uma jornada diferente, né, já tem. é bi E eu você gosto de disse falar isso, exato, porque as pessoas elas ficam e eu falo assim: "Galera, olha, muito cuidado, aham, eu optei em não ter filho, aham. e não dá para você olhar a minha rotina e querer ter igual. Ah, não, por quê? É indiscutível o amor que você tem pelas suas filhas e não dá para colocar na balança com nada do que eu faço, porque não é igual, Não é igual. e tá tudo bem. Aham. Então, assim, eu tenho 2 irmãs, eu tenho sobrinhos, e eu olho, se a rotina da minha irmã vai ser uma, e se de repente ela demorar 1 ano a mais, vamos colocar no Hã. calendário, pelas minhas escolhas e a minha rotina de tempo, tá tudo bem, vai chegar. Então as mulheres, eu gosto de falar isso para elas se respeitar, Se não aceitar não é se importante. iguale. É, Eu gosto de falar que sobre isso, incrível sua porque eu já e tive muitas situações na minha vida, eu ia viajar, eu ficava 1 mês, 2 meses fora. Se você tem uma outra decisão por aquilo ser bom para você, não dá para equiparar e tá tudo bem. São escolhas e o que é importante na sua vida. O que é importante na sua vida é diferente do que é importante na minha, e a gente só tem que se olhar com respeito para isso com a gente a mesmo, gente, né. com a gente. É. Porque, por exemplo, eu olho, eu tenho sobrinha, tenho Aham, um sobrinho, aham. é super diferente. Às vezes a mulher ela vai olhar e fala: "Poxa, eu quero entrar nesse alto padrão, é lindo como você falou". Só que eu não comecei em alto padrão. Primeira coisa, mais importante em vendas é prospecção. Você tem carteira para isso? Uhum. Se não, por que não ser uma boa corretora de um setor econômico? O que é bonito é você ter resultado e vender. É, Então, é que é o sonho, né, é você isso. entra eu já fiz grandes negociações, Aham. e as pessoas elas olham, entram naquelas casas, né, ilhas e tal, é um sonho, mas o sonho é você vender e ter uma prosperidade de vida.
né. Então as pessoas exatamente. têm que tomar muito cuidado. Com Eu esse nem go deslumbre, né. eu Porque na nem verdade gosto de falar da aham. tanto, eu sempre falo: "Faça a pergunta certa". Não é o que eu vendi de mais caro, mas assim, o que eu fiz para ter aquele cliente ali. Que faz a diferença. Exatamente. Um cliente muda tudo dependendo dele. E como que você tem construído a sua relação de cliente, como que você tem sido esse profissional que a pessoa goste de estar com você. Porque eu vou te falar uma coisa, às vezes eu tô até na academia e Hã. eu vejo pessoas do segmento, são pessoas tão antipáticas, que como que essa pessoa tá com o cliente? Ela com ela. Você tem que ser um bom ser humano para você ser um bom vendedor, sabe, e um bom vendedor de prosperidade em longo prazo. Primeiro, aceitar essa profissão de ser bom vendedor, de ser vendedor já é algo que as pessoas já não acham que tudo é melhor do que ser um bom vendedor. Ah, isso eu tive uma grande história para contar, porque eu tenho doutorado, né. Aham. A minha tese de doutorado é como a religião influenciou no direito, então eu fiz 2 anos de teologia, tenho 3 graduações. E aí quando eu fui para um plantão, você pode imaginar que eu tive um preconceito até da minha família. Hã. Então, quando eu falo que ninguém me ajudou, é ninguém mesmo. Não é por uma pessoa de chegar e falar assim: "Ah, eu te ajudei". Não. Meu marido, ele olhou e ele falou: "Não, você quer fazer, tudo bem". Ele não discordou, mas você ajudar e a responsabilidade de você tem que fazer aquilo ali dar certo é sua, entende? Sim, E aí, às vezes a pessoa ela quer o apoio de todo mundo o tempo inteiro, e ninguém gosta de vendedor. ninguém gosta. Só que aí, eu olhei e falei: "Bom, se eu conseguir desenvolver um método, já que ninguém gosta, Hã. e de eu ser uma pessoa agradável no que eu faço, ser a melhor no que eu faço, acabou". Então não é um estereotipo da Sofia, eu sou isso aqui com você, eu sou isso aqui com meus clientes que são bilionários, de número que às vezes eu brinco com eles, eu falo: "Não sei nem quanto". Mensurar. Esse ontem mesmo eu estava falando com um Hã. cliente meu, eu falei assim: "Nossa, sabe o que eu estava pensando?" Dele: "O quê?" Eu falei: 1 bilhão são 1.000 milhões. Tipo, pra eu ter 1 bilhão, aí eu falando pra ele: "Falta tantos disso pra eu chegar onde você tá". Aham. Aí ele riu e me corrigiu, porque, tipo, era muito Muito mais. mais. Aí eu falei: "Meu Deus, ainda tem o faturamento líquido e o bruto". Aham. E aí, isso daqui é o que sou eu. Eu não tô porque esse Sem cliente, sabe por máscaras. quê? Porque a forma como eu faço esse cliente se sentir comigo, Aham. é ele se sentir especial independente da quantidade de zero que ele tem na conta. E eu faço isso independente do cliente e fiz isso toda a minha jornada, Aham. sabe? Tem um diferencial, Tem, né. Por tem. que que você chegou aonde você está? Primeiro dá para perceber, humanização no seu atendimento, você Sim, não mensurou quem tinha muito, não, você fez aquilo que dava certo, criou um sim, método, sim, seguiu esse método e as sim, coisas bem performadas realmente traz resultado, sim. né. Mas eu comecei ali do zero. Eu comecei Testando, como se aham. corretora campeã, coordenei 11 projetos, projetos difíceis, gerente, diretora, CEO. Abri empresa, então eu fiz toda uma jornada, lidar com desafios de cultura. E quando eu olho tudo isso foi muito importante, porque teve uma grande negociação que eu fiz, que foi de um cliente que indicou um amigo dele de 10 anos atrás, que eu vendi um imóvel para o filho dele de 400 mil, e Aham. uma negociação com 9 dígitos. Aham. Olha para você ver como que você Como que mapeou é? lá a forma que Exatamente. você foi uma sementinha plantada com verdade, Sim, porque, a gente estava falando sobre isso, sobre a pessoa se reconhecer, hoje está muito fácil: "Ah, você é minha inspiração". Eu acho que sim, válido, as pessoas têm que inspirar sim, mas sim, nós temos que criar a nossa própria versão, sim, sim. né, Nosso o método. nosso método, porque do mesma forma que você pode copiar, que a gente sabe que tem muitas cópias, as máscaras caem. Ah, sim, não E não aí você não consegue, em longo prazo não não consegue, consegue. não consegue. Então eu sempre falo, as pessoas quando me perguntam: Encenar muito tempo não "Não dá. vai, não vai, nós não vamos viver numa novela", e novelas tem até novelas, tem, início, meio e fim, né, Uhum. então a gente eu estava vendo esses dias, tá se passando muito Vale a Pena Ver de Novo, né, e olhando para esse cenário, a pessoa não consegue sustentar nada, Não, vai chegar um tempo que ela acabou. é um fato. É, é. E eu olho muito isso, e eu gosto de falar sobre essa jornada e não são 9, são 8 dígitos, eu já tô aqui querendo olha, mas já tô jogando aqui para o universo 9. 9. É, porque realmente eu tô há 11 anos e uma das coisas que eu coloco
não fazer divulgação de nenhum VGV vendido. Isso quando era corretora com Aham, 300.000 a grandes negociações, porque hoje eu faço muito atendimento de multifamilies, aham, então às vezes não é o comissionamento de uma corretora, hoje sou empresária, então eu faço negociações com fundo, às vezes, uhum, que é muito alto, só que não é uma comissão de um corretor. aham, Então é para deixar isso, aham, colocado aqui, mas as relações do que eu conquistei hã. é uma indicação de algo bem feito, é a forma como eu vou levar de algo mais analítico, e aí você vai entendendo os dados, não é o que eu acho, e isso tudo vai criando o pilar Uhum, de estruturação. uhum, Então a pessoa ela sabe: "Olha, Vanessa, eu tenho aí meu número de celular, eu nunca troquei. uhum. O prédio que eu moro, eu vendi para 90% das pessoas que moram nele", entende? Então, não há nada melhor do que Legal. isso, do que você poder descer o elevador e lá na planta, quando ele comprou comigo, que eu Aham. falei Falei que né, tem que era bom, né? ele sabe não onde eu moro, Aham, aham, que eu falava: "Olha, eu comprei essa unidade", e comprei mesmo. aham. Né, então isso para mim é muito importante, porque essas indicações eu fiz grandes amigos Uhum. de clientes que hoje sempre querem algo, eu falo: "Olha, hoje eu não estou atendendo assim, mas eu indico um amigo", porque são pessoas que gostam do meu atendimento, que gostam do meu trabalho. Hoje eu não consigo atender de forma direta para consumidor final. Aham. Hoje meu negócio é outro, mas eu sempre indico, eu tenho muitos amigos para atender que eu falo assim: "Olha, eu não atuo nessa região, fulano atua". Eu não, porque eu não consigo hoje, Certo. eh, E sendo assim, dar um você atendimento da Sofia. começa a ajudar outras pessoas, né, Sim, você tira não tem como eu ter a 100% de qualidade, qualidade. da Sofia Aham, se eu abro um leque, entendeu. Então hoje eu aham. realmente consigo atender um número muito pequeno de pessoas que são clientes bem Bem específicos, específicos. porque eu preciso a forma que eu atendo leva mais tempo. Uhum. No mês passado eu fiz um bate e volta em um país para eu atender um cliente. Nossa. Então você precisa de um tempo destinado para esse tipo de cliente. É, e é bom chegar nesse nível, é bom ter essa consciência. Eu estava falando com uma pessoa sobre que ela trabalha com investimento também, Uhum, de grandes pessoas uhum. importantes, e ela estava falando sobre isso, sobre esse cuidado. Ela tem poucos, mas que Sim, hoje ela falando é assim: "Vanessa, eu cuido para o resto da vida, eu cuido para várias gerações, é mas isso. meu tempo é esse, eu me dedico a isso com a maior qualidade. Eu Sim, sei de coisas, né, da muito família inteira, em pessoais. pessoais, e é importante. Ela falou assim: "Quando a pessoa quer fazer um investimento pequeno, tem um valor pequeno, eu passo para outro que também tá Porque essa pessoa ela precisa de um bom atendimento e demanda e tempo é também. diferenciado". É, É. e aí não dá. Uhum. Né, para o que eu faço, então eu prefiro passar para uma pessoa que atende aquele nicho, vai fazer um bom atendimento, do que eu posso oferecer e fazer. Tanto que as pessoas falam: "Nossa, a Sofia não tá em tal evento, não tá em ta", Uhum. porque eu cuido muito da minha hora, Sim, muito do que aquilo importante pode isso. me Aham, trazer. aham, Então eu não tô em evento aleatório, aham. né, eu não tenho esse tempo É, tá certo, tá certo. destinado, não. Você é a segunda pessoa que senta aqui e fala: "Vamos tomar um cafezinho", tá, mas esse cafezinho tem, Qual o né, objetivo? por que eu não vou tomar um cafezinho? Não, não, eu não vou tomar um cafezinho. Eu até brinco Que lindo é assim, isso, viu. Isso é muito bonito, porque, é. as pessoas precisam ter esse entendimento. Mas eu sou muito prática, Uhum. então eu já a pessoa pega, me aciona, são bons negócios, mas a minha equipe ela já tem uma Já sabe, triagem de colocar assim: tá "Olha, certo, né. qual é o tema? Uhum. Quanto tempo? Uhum. É sobre o quê? Isso é para quê? Qual Perfeito, decisão tem que sair desse café?" perfeito. Porque tem coisa que eu, Sofia, não é nem para mim, aquilo ali eu não tenho nem como te ajudar. Então a gente vai entender e eu posso entender pelo telefone e direcionar quem vai Direcionar, resolver, e tá tudo entendeu? bem. E tá tudo bem, do Uhum. que fica às vezes 1 hora, mais aqui em São Paulo, mais 1 hora para chegar, mais 1 hora para Estávamos falando disso, é o não, tempo, né. e às vezes isso soa até uma a minha praticidade às vezes assusta as Aham, pessoas. aham, E eu até tenho um podcast de áudio simples aham, no Spotify que é Café com a Sofia. Por que que aham, eu criei isso? Era até um outro nome, eu até mudei, porque eu abro uma caixinha e falo: "Um café comigo, o que que você gostaria de aham. perguntar?" Que eu já abro isso para o meu seguidor, porque eu sei que é difícil ele ter um café comigo. Porque simplesmente meus cafés são negócios. Uhum, uhum, Fato, fato. É almoço, é jantar, eu sempre vou organizar a minha agenda para negócio. uhum.
E aí eu brinco, porque aí meus amigos ficam: "Ai, o meu sonho era ter esse café mesmo, né", porque e aí a caixinha já vem um monte, porque é uma verdade, né. Agora no dia do trabalho, por exemplo, eu marquei de encontrar uns amigos que a gente estava marcando desde dezembro. Aham, Eu vi eles a primeira vez no ano, aham, aí eu falei: "Vamos no dia do trabalho?". aham. Que aí no dia do aí a gente organizou isso, eu até postei, porque como é organizado isso e é Dá importante, certo. mas e dá certo, mas olha, são desafios e são renúncias também. E eu brinco, de repente eu não seja a melhor amiga, Uhum, porque eu não sou uma pessoa mais social, uhum. e aí é o que eu falo, Vanessa, perguntam pra mim: "Como que você lida, dando conta de tudo?". Primeiro que eu não dou, Dá conta. segundo que eu não quero dar, Aham, terceiro que eu dou daquilo que eu quero dar conta. aham. Então tá ali os pratinhos, alguns caem, espatifa no chão. O que você precisa entender é: o que caiu e espatifou no chão, tá ok pra você? Sim, né. Então pronto. Porque senão você fica num looping louco e você não Entra toda consegue essa questão nada. da Uhum, saúde muscular, da exato. cobrança, E, porque você não vai ser uma boa filha por causa do tempo, não vai ser uma boa amiga por causa do tempo, não e vai se ser uma boa cobra o tempo profissional porque todo. você tá tentando agradar todo mundo, e aí você fica o palhaço do circo. Uhum, Então você tem que entender o que você quer. E uhum, momentos da nossa vida não vão te ver mesmo. uhum. E eu falo isso para os meus amigos: "Olha, eu tô construindo, tô num projeto, mas você sabe que o que você precisar é só você me ligar". Perfeito. É Então, até essa comunicação clara, né, de avisar as pessoas, porque as pessoas, eh, elas não não sabem. estão no mesmo tempo que você, e a pessoa às vezes, ela não quer ficar comigo Mas ou sabe qual que é o ponto hã, também? A rede social, ela faz com que você abre lá, você olha a Vanessa, você se sente que você está com ela. aham, aham. Então, às vezes, você tem que se comunicar com seus amigos, porque nem parece que você está tão distante. É. Então, eu sempre mando uma mensagem, eu tenho um grupo que fala: "Olha, gente, eu tô desaparecida, mas eu tô aqui, tô nesse projeto", e tal. Então, eu converso, porque Aham, a rede social ela faz essa maquiagem. aham. De você sentir que você está com seus amigos não estando, As pessoas porque você estão está acompanhando participando. você, né, sabem, às vezes vai na padaria, parece que tá perto, que sabe que você tá na Sim, padaria, sabe. Hoje mas eu não até tá com você. comentei de que são poucas as vezes que eu falo assim: "Gente, vou mostrar o meu dia a dia", meu dia a dia também é muito corrido, eu começo, às vezes dá tempo de almoçar, não dá, e tá tudo bem pra mim, eu não me martirizo por conta disso, porque eu sei aonde eu tenho clareza e sei aonde eu quero chegar, Sim, e é um momento. sim. Coisas importantes que eu fiz e assim, que eu vi já tô aprendendo com você, é comunicar às pessoas mais próximas: "Olha, eu tô não vai ter final de semana, não eu Foi a tô". primeira coisa que eu falei com meu marido quando eu fui para a área de vendas. Eu falei: Aham, "Olha, sábado e domingo não vai existir por algum período, tudo bem? Por conta da gente conseguir isso, isso e isso". aham. Alinhado, Pronto, tudo bem, a alinhado, gente nunca teve comunicação problema, clara. porque a comunicação 98% dos problemas é por falta de comunicação clara. Que coisa E a tá. comunicação não é o que você está falando, é o que o outro está entendendo do que você está falando. Aham, aham. Então eu tô falando aqui pra Vanessa, então pra mim eu falei, mas eu sempre volto pra você. Uhum, Falo: "Vanessa, tudo bem isso? uhum. Você entendeu?". E fica bem E não claro. é uma questão de eu estar falando: "Nossa, a Vanessa não tá entendendo o que eu tô falando". Não, é porque a sua vida, a sua raiz, ela é diferente da minha. Eu, às vezes, a pessoa fala meia coisa, eu Sim. já entendi, já tô lá na 10ª geração, tá tudo bem. E às vezes a pessoa não. E não tem o certo e errado. Esses dias mesmo, uma amiga me mandou um áudio, eu não ouço áudio. Aham. Eu tenho a parte de transcrever Sim, que hoje tudo. aham, Não, não, isso há muito tempo, eu aham, não ouço áudio. Só que aí eu estava sei lá, no trânsito, eu coloquei no transcritor, na coisa do carro e li só o começo, não li o fim. aham. O começo era uma coisa, No fim. e o fim era para de fa não fa trocando todo o começo, entendeu. Aham. E eu falei: "Ah, ok, vamos". No final do dia, estamos lá no grupo de trabalho, era trabalho, eu falei: "Não, não, isso daí não, 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 isso aí tira da minuta". E Aham. fazendo maior confusão, ela me chamou no particular: "Mas você deu ok?". Falei: "Eu? Eu nem sabia disso, eu dei ok?". Ela: "Sofia, no áudio". Aí eu fui ouvir o áudio, o começo era uma coisa e o fim então, por causa disso a gente vai mudar. Eu falei: "Meu Deus". Então olha a comunicação A comunicação. problemática. É. Então é importante você e aí lá no grupo eu falei: "Pessoal, olha, eu ouvi um áudio, vocês sabem que eu não escuto áudio, eu coloco tudo por escrito, eu Aham, estava no carro e eu errei, aham. então eu volto aqui porque eu não vou seguir disso, disso e disso".
Então a comunicação é onde ocorrem todos os problemas, só que eu Isso. reconheci do que eu não tinha ouvido Aham. e ficou uma coisa assim: "Não, ó, desculpa, mas não". É. Então errei aqui, não ouvi direito, mas já agora ouvi E tá tudo e tá tudo certo, certo. né, é importante que você reconheceu o É, erro, não, né, e eu que as acho que tá tudo pessoas bem as tá pessoas tudo olharem, bem. elas É. ficam tanto que quem está muito em movimento erra muito. Uhum, uhum. E tá tudo bem, eu prefiro errar do que tá parado, ninguém tropeça parado. Ninguém tropeça parado. Então ninguém aponta o lápis se você não tá escrevendo nada, então tá tudo certo. É, Agora é o tempo que você o que que você faz com o que você o errou. seu tempo. Corrija rápido. Corrige, reconhece rápido. Bom, agora você falou algo que me chamou a atenção e é uma das prioridades no nosso programa, é sobre fé. Uhum. Eu acho que as pessoas parece que o seu alinhamento com Deus ou com algo que você acredita, está muito bem até isso tem muita Muito clareza, claro, sim, né. sim. Me conta um pouco, como que representa isso na sua vida? Olha, pra mim a base da fé é tudo. Isso desde muito nova. Quando eu era criança, eu lembro que uma vez uma pessoa falou pra mim: "Ah, isso não pode porque isso não agrada a Deus". E eu lembro que eu falei assim: "Como que essa pessoa sabe o que agrada ou não agrada a Deus?". E aí eu perguntei pra minha madrinha e ela falou: "Olha", ela é do interior, ela falou Aham. assim: "Você tem que ler a Bíblia, na Bíblia tá lá o que agrada ou não a Deus". E aí eu tinha 8 anos e eu comecei a ler a Bíblia sozinha. Eu li a Bíblia inteira, eu leio muito. Nossa. E desde criança eu lia Aham. muito. E aí eu li a primeira vez a Bíblia, demorei 1 ano e meio, e muita coisa eu não entendi. E eu queria entender, simplesmente para falar assim: "Poxa, quem é Deus, né? Aham, pra dizer que Quem que é Deus pra gente agradar ou não agradar a Deus?". E isso foi muito importante para mim. E quando eu fui fazer minha tese de doutorado, é engraçado isso, porque eu nunca quis ser professora, seguir a parte disso acadêmica, mas eu queria para o meu desenvolvimento mesmo. Então eu fiz 2 anos de teologia para defender minha tese de doutorado, porque eu queria entender, tanto que eu conheço 63 países, e eu falo que o meu número um fora o Brasil, aham. o primeiro estrangeiro, é Israel. Hã, Porque foi muito você especial, se é muito conectou. especial todas as vezes que eu vou para lá, por várias questões de vida. Então eu entendo que independente do que a pessoa acredite, seja universo, Deus, o nome que ela quiser dar, é importante ela ter esse respeito, né, por algo, porque ela entende, que existe algo maior. Uhum. E aí você consegue ter uma centralização de fé, que você não enxerga a fé. Então as pessoas não acreditam no ar e ele está aqui, né. Aham, Então aham. para mim é muito importante, isso é a base É a de base. tudo, para o respeito ao próximo, o respeito a até a forma como você lida com as coisas, muda muito o seu Uhum. modo de olhar. Então com o seu cônjuge, com as pessoas, para mim foi muito Teve importante, alguma sabe. situação na sua vida que você teve que você questionou em algum momento? Eu nunca questionei Deus. Porque eu entendo que de tudo que acontece na nossa vida a gente tem participação. Seja direta, Uhum, como que eu digo direta? Ah, aconteceu uma situação, a gente tem participação uhum, daquilo pelo fazer ou não fazer. uhum, Ou indireta, a parte do mundo, na grandes catástrofes, o que acontece, uhum. é muito questão humana. Você vai Humana. estudar Aham. e aí você entende muita coisa. Então eu nunca questionei Deus, nunca. Tem coisas que simplesmente a gente não vai entender e não é o plano agora. Então eu não fico colocando a minha energia nisso do que não, sabe, procurando respostas do que a resposta não vai mudar em nada pra Não vai mim, mudar em nada. É, né. é, Simplesmente não tenho e é. tá tudo bem. E tá tudo bem, é. É. Teve uma vez uma pessoa falou pra mim, eu vivendo alguns cenários difíceis, e uma pessoa falou: "Vanessa, eu já questionei". E ela falou assim: "Deus não é pra entender, Deus é pra amar". Aquilo foi tão forte, e é verdade, a gente não tem é tão forte, que a gente tem que amar. Eu vejo que por que questionar Deus, sendo que as decisões é você quem faz, né, você tem o livre-arbítrio, né. Tipo, né, grandes coisas e grandes decisões que eu já tomei, se eu quebrasse a cara ou não, não tem nada a Foi ver uma com decisão que Deus, você tomou, né. que eu tomei. Você tem às vezes a gente tem sinais, né, a gente sabe tem clareza do caminho, mesmo assim, deixa eu dar uma olhadinha, Exatamente. como que O tá ser humano aqui. ele é teimoso, Ele é ele é teimoso. teimoso. É, Então, quando você sim. entende com clareza, eu vejo muitas coisas assim, né, quando a minha mãe ficou doente na época, eu nunca questionei Deus,
porque ela tinha que cuidar melhor da alimentação dela, então Aham. aquilo ali eu aprendi para eu comecei a cuidar mais da minha Entendi. alimentação, do meu treino e tal, para evitar algumas coisas. Então a pessoa ela tem que olhar com clareza. Uhum. É muito fácil, né, quando acontece algo ruim, você sempre quer terceirizar a culpa para alguém. Por isso que eu falo todos os dias: "Bom dia, boa tarde, boa noite", não terceirize nada a ninguém. Uhum. Porque você tem que olhar a situação, esse copo tá aqui, o que eu posso fazer com ele ou não? É você, é sobre você, no fim das contas, tudo é É sobre você. sobre você. Que o que eu não tiver domínio de fazer, eu não vou focar, Uhum. Uhum. não tá no meu controle, e tudo bem. E tá tudo bem, aceitar isso, né, e fazer O as coisas. questionamento, ele não é saudável, Aham. porque você não muda em nada questionando, você só perde tempo. Perder tempo. Você só perde tempo, com nada. Né, se você olhar: "Ah, poxa, fulano, nossa, nasceu assim", mas tem tanta coisa, hoje tem ciência, tanto para te ajudar, né. Olhar por esse lado, né, olhar para esse Exatamente. cenário, né, É. parar de eu vejo muitas pessoas, assim, convivendo com vários jovens e eu também igual você, eu sempre me espelhei em pessoas mais velhas, sempre estava Hum, com pessoas mais velhas e até hoje eu paro para ouvir. Essa semana passada a gente teve uma imersão e o Boltos, ele tem 80 anos e acho que eu fiquei um tempão conversando com ele, sabendo da história dele e como a gente aprende sim, com as histórias. sim. Eu nunca fui, essa menina que estava com a minha idade, eu sempre estava porque eu sei que são pessoas que já vivenciaram algo que vai me ensinar, já tiveram uma experiência, eu vou tirar as minhas conclusões, o que Sim, dá para se fazer. E assim a gente vai viver é isso. eu leio muito autobiografia, Hã. justamente por causa disso. Nossa. Porque você imagina, eu tenho 40 anos, eu comecei meu primeiro livro, eu escrevi com 37, mas eu sou coautora de 11. Aham. São 40 anos vividos Anos e para eu escrever. é. Então eu vejo isso do livro dos outros Aham. também. E aí você evita tanta coisa, de quando você olha, já li diversas biografias, Aham. principalmente lista da Forbes, os bilionários que têm biografia, eu já li todas. Aham. Sempre, sempre, porque Nossa. você aprende. E você olha o que que eles fizeram e a grande maioria, todos têm um traço em comum, como eles lidam com o problema. Tal problema. É Eles engraçado, focam na né. solução deles, é incrível. Eles não estão com tempo para falar: "Ai, o fulano não falou isso, aquilo, aquilo", Aham. ou nossa, você fez um vídeo, tá lá a pessoa te criticando, um hater". Essa pessoa ela tá construindo e o tempo dela é tão precioso que ela não vai parar. Ela vai se ela tiver algo para te dizer, ela vai te motivar, Ela vai porque ela motivar. sabe que é difícil. É, exato. Ela passou ali e são É. coisas que vai passando. Quem é a Sofia quando se fala de esposa? Você falou que tem 20 anos de casado, Sim, que orgulho. Hoje a gente nova e com 20 anos de casado. sim. Quem é você como esposa no seu dia a dia? Eu sou Se eu colocasse teu esposo cuidadosa. agora para falar de você, O que ele falaria é. o que ele fala, tá, Aham. ele fala que eu sou uma pessoa companheira, que eu não encho o saco. Ele fala exatamente, teve uma entrevista Isso é que deram importante. não, não, teve uma entrevista que deram e falou assim: "Qual é uma qualidade dele?" "Olha, ela tem muitas, mas uma que eu vou colocar que ela não enche o meu saco". E isso parece uma coisa tão simples, mas não é. Aham. Porque é você respeitar o O tempo das momento. pessoas, Aham. a pessoa tá quieta, no silêncio, deixa estar no silêncio, eu Aham. não fico naquela questão, Isso que ele sabe. tá Como eu cansado. viajo muito e ele também, eu me faço presente, então nos momentos que a gente tá junto, eu cuido da minha casa, eu gosto de estar presente, eu cuido das coisas dele, então organizo muita coisa, claro, né, Aham. mas eu gosto de participar Participar disso. disso. Uhum. Então eu sou uma pessoa que eu curto estar casada. É. E é uma pessoa que cuida de mim e eu cuido dele. Eu sempre falo, são nós 2 somos eu e você e eu. Então nós nos Que cuidamos, é. né, então E isso é e essa muito bom. comunicação de vocês, eu tenho falado muito sobre isso, as pessoas às vezes estão muito interessadas no que nessa casais, né, nossa juventude, o que a gente tem aqui é um corpo, e eu falo assim: "A boa comunicação que vocês criam é o que vai ficar, porque isso aqui vai passar". Sim, Como que ele vai te admirar, porque com certeza você admira ele, existe sim, isso sim. e ele a você, quando vocês estiverem lá
Na terceira idade, Não, isso é sentar e tão conversar. importante que quando eu fiz essa movimentação para minha saúde, eu conversei muito com ele para ele também tá. Aham, E tanto que o meu médico hoje é médico dele e assim, é até aham. grande amigo dele e até mais do que eu, olha só. Mas porque a gente caminha junto e eu falo para ele: "Olha, nós nos casamos cedo, então nossa parte de vida altera muito, então a gente tem que caminhar junto", Hã. né, porque ó, quando eu tinha 20 anos e ele 21. Olha quanta Ah, coisa, então a coisa. gente precisa evoluir junto, Aham. né, e a gente sempre entendeu isso. Então é uma comunicação. Comunicação. Eu Voltando falo a que falar o quanto a comunicação é e eu importante. vejo que, principalmente quando ele viaja sem mim ou sem ele, a gente sente falta. E isso é muito importante, não pelo fato de não, ele confia em mim, eu confio nele, não é isso, mas de ser legal. Que ele fala assim: "Nossa, eu gosto de estar com você porque é É legal". bom. É bom, porque eu sou uma pessoa que eu não reclamo, eu resolvo as coisas, eu me divirto com as coisas que dá errado, então eu não sou pesada. E você se deixa ser a sua essência feminina, você Sim, mantém sim, perto dele, assim, você deixa ele sim, cuidar de você? sim, sem dúvida. Mesmo a parte toda nossa, estruturação financeira, eu sou independente financeiramente, ele também, só que a gente escolhe fazer nossas coisas juntos, Uhum. de forma financeira. Então, as nossas decisões, elas são conjuntas. E eu deixo e gosto, por quê? Essa questão, ai, o homem pagar a conta, ai, não sei o quê, para mim é o seguinte, eu tenho dinheiro para eu pagar a conta que eu quiser, de eu comprar o que eu quiser, mas eu escolho compartilhar com ele para ver o que a gente vai fazer melhor e ele também. Então isso é para um relacionamento ser mais duradouro. Uhum. Então eu não quero ficar com esse braço todo não, eu quero sim a Aham. forma de conquistar e fazer não por uma questão feminina, mas por uma questão de mérito do que eu posso Uhum. e eu consigo, e gosto muito de ser cuidada, viu, não É quero esse papel. não, não quero não. Tem se Gosto, falado, é um assunto que tem se falado muito sobre porque isso, a casa, depois principalmente papéis, quando você toma papéis de liderança, papéis fortes, sim, eu né. sou uma pessoa forte Aham, e ele também, aham, não daria se não fosse, aham. mas, eu não coloco assim em pontos do meu casamento, sabe, porque eu gosto de compartilhar a opinião do que a gente vai fazer junto, eu gosto de colocar ele, respeitar ele por isso, porque senão acho que seria muito chato, né. "Ah, eu acho que você saber e também é legal para ele admirar, tem coisa que você fala: Sim. "Poxa, mas isso aqui é tão legal que você fez, olha, parabéns e tal". Aham. Isso é legal, você ter uma admiração, mas eu não quero uma substituição de nada, porque a gente tem que entender fisiologicamente a mulher ela tem sim necessidades, como o homem também, eles se completam e tá tudo bem, independente de gênero, independente das escolhas, tá, Uhum. tô falando aqui eu no meu Aham. Sim. relacionamento hétero. Eh, isso pra mim é importante, Aham. só. E não me diminui em nada, nunca me diminuiu em nada, Sim. pelo contrário. Muito bem decidido, muito Sim, bem, está firmado sim, isso, até né. quando teve toda essa questão de mulher CEO e Aham, tal, aham. recente, me perguntaram, né, ligaram pra mim um veículo de comunicação pra eu dar uma entrevista. E eu falei exatamente isso, eu falei: "Eu sei o que é sentar numa cadeira de CEO e sei que não é você ser MEI, uma empresa de capital aberto, você precisa realmente ser uma pessoa que aceite sim". Aham, E aí, a pessoa que faz isso, eu considero ela muito forte, porque o meu marido ele pôde, mesmo com uma estruturação que eu não precisaria estar aham, fazendo aquilo ali, aham. mas respeitar a minha Respeitar escolha e entender e a ausência, a renúncia, não é simples, não é sim, fácil e não é imagino. todo mundo que Aham, quer. aham. E ó, tá Tá tudo tudo bem. bem. Agora, do meu marido aceitar aquele período do que eu fiquei, que foram 10 anos, é mérito dele, porque você abdica É, de muita coisa, muita coisa, né, muita sim. coisa. Teve um dia que ele falou assim: "Hoje a gente podia estar em qualquer parte do mundo, e eu tô aqui, Esperando. esperando você chegar para jantar". Olha aí, Isso é uma escolha, construção. é uma construção, isso é uma comunicação. Aham. Então você tem que entender na sua vida, e se você quer ter alguém, ter esse respeito e uma boa comunicação, sabe. Senão você não vai Você conseguir não estar vai com ninguém. conseguir. Exatamente. É, Porque o mundo pronto. tá cada vez mais difícil, as pessoas estão cada vez com as Cada suas vez mais manias. individuais, né, cada vez se É, porque virando o mundo sozinho e eu para estava quê? esses dias falando isso para o meu marido, eu Hã, falei assim: "Olha, eu tô com 40, ele com 42, vai fazer aham. 41.
E eu estava falando: "Olha, a gente adquiriu manias novas, né". Aham. Porque quando você tá começando a Sim, vida, é, tá é, tudo hoje a gente é muito mais seletivo. com certeza. É. Então, você tem que entender e ter um pouco mais de paciência com o outro, A entende? Pra quem tá paciência, começando agora, então, eu falei assim, por exemplo, se eu fosse hoje aham, solteira com aham, 40, hã, eu, Sofia, aham, hoje, nossa, completamente difícil, é, porque nível de exigência alto, alto. altíssimo. Já construí minhas coisas, Como, então né? você vai Que ouvir de quem o que é muito difícil. Então é mais fácil você realmente, fazer dar certo o que tá andando, que aham, é muito tudo mais difícil, é, é, porque você já tem outras manias. exato. E nada é impossível, mas aí é o quanto você abdica das Disso. coisas disso. Porque a gente Aí já entra tem eu acho que aí entra muito, assim, a a questão da maturidade. maturidade do amar mesmo uma pessoa, de O você amor é uma escolher decisão pra querer mim. estar com ela, É, né, pra mim o amor é é uma uma decisão. decisão. É. Paixão é uma coisa, Uhum. aquele calor, aqueles 5 minutos, e o amor ele é a decisão. Então eu sempre brinco, assim, que meu marido, a forma dele amar é ele abastecendo o meu carro, ele colocando água do lado que eu chego cansada, e são É forma formas de de amar. amor E de são cada um, detalhes, né. são Você detalhes, percebe são que não é não decisões, algo, nossa, super-herói, não, são detalhes, eu são falo os detalhes. detalhes dos Quanto é homens todos são. importante, sabe, por exemplo, eu detesto levar meu carro pra manutenção, Aham, que tem que fazer, né, aham. de a Sim, cada 10.000 sim. quilômetros, 5.000, sei lá, e ele pega e fala: "Não, isso Eu são faço por detalhes você. É, isso, importantes pra mim", exatamente. entendeu? Que Então isso faz uma a gente diferença. renderia muito tempo aqui falando dessa simplicidade, desses Sim, detalhes pequenos que faz a diferença faz. nos homens. É por isso que eu vejo mulheres que mantêm a essência feminina, que ela tá ali, que ela admira o parceiro dela por conta de poucos, não precisa ser o super-herói, Exato, mas é a comunicação. é a É a comunicação. comunicação. Que É. a mulher ela quer mostrar cuidado pra você, que quer mostrar que consegue fazer tudo, porque você não tem ninguém Não pra te tem ninguém pra ajudar. te ajudar. Eu levanto a Eu mão e peço também. ajuda. Não, eu também. Eu falo assim, eu sou a primeira. Tipo, essa coisa de abastecer carro, para mim é algo, tudo bem, eu sei abastecer Eu sei carro, também, eu nunca mas gostei, tá, desde nova, gosto, né, eu não essa gosto de coisa parar no de saber, posto, eu não sei. por mim, eu me sinto E eu já sim, tive carro cuidar é muito bom. elétrico, e Hã, também não gostava de carregar, então tá tudo tá tudo certo. Eu falo que na época quando eu era casada, eu fiquei tão mimada, mimada que o não abastecer me deixou na rua, me deixou sem combustível. Ah, não, já quase fiquei na mão algumas vezes. De tanto que você tem uma pessoa que está ali do seu lado, que está É. cuidando, é tão bom, Sim, né. sim, sim. E que nós, como mulheres, a gente tem esse papel de mostrar que é isso, não é eu falando, as pessoas que estão começando, os novinhos, né, que estão pensando em casar, são isso que tem que manter. Pra mim, eu tenho empresas e meu marido Aham, também, a gente não tem nenhum negócio aham. Não junto. são da mesma área. Não, não, são empresas separadas, Aham. mas eu falo que o meu maior sócio de vida é ele. É ele. Então a pessoa ela tem que cuidar, se você tá sozinho, quem vai estar do seu lado? É. Isso é muito importante, porque por vezes é melhor você estar só. Você ter um sócio de vida, a gente tem tantas coisas ali, meus sócios, Aham, tanta competência aham, técnica, aham. isso, aquilo, tem experiência disso, daquilo que você olha, só que às vezes você vai se relacionar, você não olha isso. Não, olha isso. É, E a é. pessoa que você mais tem Que que olhar, você mais exato. porque é quem vai estar compartilhando a A vida vida. com você. É. Então, eu realmente, tomei muito cuidado para casar na época, até muito, muito, assim. Meu marido me pediu em casamento e a minha irmã eu pedi para minha irmã aplicar um teste de QI nele antes de eu aceitar, sem ele saber, ele soube 1 ano depois de casado. E a gente ri dessa história, Aham, porque para mim era importante. Eu sei que eu tenho uma velocidade de raciocínio e você aham. tem que entender o que que você quer de defeito, ponderar e o que não. E que não. É, E tá tudo bem, mas aí você tem que estar muito claro, muito claro. Mais muito uma claro. vez, gente, clareza, comunicação, Clareza. né, isso faz parte da vida. Ah, nosso bate-papo tá acabando já, o nosso tempo às Nossa, vezes passou passa tão rápido. rápido, né, Rápido. tantos assuntos que a gente quer conversar, e mulher quando tá assim, quando uma admira a outra igual eu admiro ela, você aprendi Hã. tanta coisa com você, você sabia que quando eu gravo, e depois eu volto lá, e eu tenho certeza que essa
esse meu momento de vida é para mim aprender. Então eu fico entrevistando e fico assim, às vezes a pessoa fala assim: "Nossa, mas você tem que olhar na ca", eu me envolvo tanto com quem eu tô, se eu vivo intensamente os Que legal. bate-papos Ai, aqui, eu mas que aprendo legal. muito mesmo. E eu tenho certeza que a gente vai se conectar, vai ter muitos assuntos assim para frente, como filhos, que é um assunto que eu Sim. quero, ter com você, que eu acho importante também a tua visão. E te agradecer Ai, por esse obrigada, momento, Vanessa. me Eu que ensinar agradeço. tanto. E uma mulher forte, uma mulher que eu te desejo, assim, que você continue assim, brilhando, trilhando, inspirando as mulheres com o seu jeito, com a sua forma, uma forma mais dura, outras mais doce, e a gente vê isso nítido em você. Ai, Você é realmente aquilo que você passa, tá? Você é? não tem máscaras não, viu Ai, que gente? Ela bom. não tem. Passou pelo meu teste, ela não É. tem, porque eu consigo derrubar, eu tenho uma sensibilidade, Que eu legal. consigo ver verdade em você. Muito obrigado. E eu que agradeço, Vanessa. Muito sucesso. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com Ai, você. que bom. E vocês, gente, já sabem, né, esse episódio ficou demais, foi uma conversa inspiradora, a gente vai apressar para sair rapidinho, né, tudo isso, porque eu tenho certeza que se a gente agregar na vida de uma pessoa, já valeu a pena. Muito obrigada, contem comigo, mandem aí os comentários que vocês querem, eu sou uma pessoa super acessível, querem saber de temas específicos? Mandem lá, que eu vou estar de portas abertas para receber vocês, tá? Muito obrigada e daqui a pouco mais episódios no ar. Beijo, beijo.